Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Aleluia! Aleluia! Eu quero ouvir a tua voz. Liane, você perdeu a voz? Eu quero ouvir, glorifica, exalta o Senhor, aleluia, glória a Deus. Olha só, falei com uma jovem que está aqui, adorando aqui, falei, não te conheço, não, eu sou da igreja lá da Vila São Pedro. Eu falei, meu Deus, você estava se entregando na presença de Deus. Eu falei, Jesus, irmãos, Deus está fazendo maravilhas, amém? Aleluia. O táxi que me trouxe, e aquela pergunta que vocês sabem, né? Congrega onde? Aquela, né? Congrega onde? Ele, não, a minha mãe é missionária, meu irmão é pastor. Eu falei, não, vamos às coisas. E olha só como é que Deus faz, irmãos. A esposa dele é da polícia militar. Eu falei, vem conhecer a igreja. E temos pessoas aqui na igreja que também fazem parte. Botei os dois para orar, colega para colega. Ora, ministra aí. Irmãos, foi um mover de Deus agora. O homem ficou feliz, empolgado. Deus está trabalhando. Amém? Evangelho de João, capítulo 8. Agora, fazendo essa leitura, enquanto aguardava, enquanto estava voando, né? Esse texto, ele saltou aos olhos. Escute esse texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu a seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei trouxeram-lhe uma mulher, observe isso, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Observe isso. Volta o versículo 2 para você pegar um detalhe. Ao amanhecer ele apareceu no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. O povo se reuniu o quê? Ao seu? Então ele era o centro desta circunferência. Ele era o centro. Ele é o centro. O povo está ao seu redor. Grava isso, hein? Grava isso. O povo está, ele é o centro e o povo está ao seu. Então ele é o eixo central. Ele é o ponto central deste círculo, dessa circunferência. Versículo 3, observa agora. 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de... A única possibilidade desta mulher estar em pé diante de todos é se ela estiver aonde? Aonde? Ao lado do centro. Então ele é o centro, pegaram ela e colocaram ela ao lado dele. E essa mulher, como ele, está diante de todos. Versículo 4, vamos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Repita comigo o versículo 5, vamos? 5, 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Quem era ele? Diga assim, ele era a graça. Ele era o evangelho. Estão apontando a lei. Na lei, a lei manda apedrejar. Ele é o centro e ele é a graça. Ele é as boas novas. Ele é o verbo que se fez carne. Versículo 6, vamos. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente
E o que? Continuou escrevendo. Versículo 9. Os que viram, os que o ouviram. Grife isso. Os que o ouviram. Os que o ouviram. Foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Grife isso. Então agora vá e abandone. Grifa isso. Então agora vá e abandone a sua vida de... Pai querido, é com temor e tremor, e tu sabes que isto, Pai, é verdade. Ó Deus, que eu estou diante da tua igreja, da tua noiva, ó Pai, desses amados que aqui estão. Ó Pai, aqui no Rio de Janeiro, nesse local e em tantos outros lugares. Ó Pai querido, trabalha, age. Ó Deus, toca nos corações, faz algo, Deus, que só tu podes fazer. Faz nesta noite, para a glória do teu nome. Dizemos amém nesta hora. Amém. Bíblia aberta, sentados com esse texto. Eu tenho batido numa tecla, eu tenho sido redundante, para não falar chato. Mas é coisa de velho. Quem sabe isso cola em alguém? Quem sabe? Eu sou esperançoso. Eu sou esperançoso. No DNA, esperançoso. Eu já li esse texto um punhado de vezes. Um punhado de vezes. Um punhado de vezes. Voando agora, o voo fez Foz, Campinas, Viracopos, Rio de Janeiro. E quando ele saiu de Foz do Iguaçu, o voo saiu 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Eu peguei a Bíblia e comprei lá no Paraguai um lápis de cor. E eu peguei e comecei a ler esse texto. Reler esse texto. E ali você voando naquela altura, não tem janela para olhar, não tem nada, só nuvem. Eu comecei a colocar o coração aqui nesse texto. E os detalhes começaram a aflorar do texto. Aflorar do texto. O texto começa assim, especificamente no que trata com essa mulher. Versículo 3, vamos para o 3. Observe isso. Olha esse detalhe. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Mas quando eles trazem esta mulher surpreendida num ato de adultério, quando eles entram com aquela mulher aprisionada, é uma presa que ali está, eles interrompem, presta atenção, eles interrompem o que estava acontecendo. Então, interaja comigo. O que foi interrompido quando trouxeram aquela mulher? O que foi interrompido? Você observou o texto? O que foi interrompido? Versículo de número 2. Versículo 2. Ao amanhecer, preste atenção. Foca a atenção, por favor. Você veio hoje para ser ministrado. Então foca. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Então, se eu fizesse hoje uma prova, um questionário, que horas aconteceu esse evento? De manhã cedo. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no povo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para o quê? É de manhã, é cedo, é bem cedo. Jesus chega no templo, as massas vão lá, ele fica no meio e ele se assenta para começar o quê? A ensinar. Versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus
trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. O que foi interrompido? O que foi quebrado? Desse lado aqui. O que foi interrompido? Aquela reunião de manhã cedo era para quê? Era um estudo bíblico, era uma aula. Então ele está sentado, estão todos, aquela massa humana está diante dele, ele está trazendo a revelação da palavra. Ele está ensinando. Amém ou não amém? Então, de repente, enquanto ele está ensinando, um tumulto acontece no local. Porque a Bíblia diz assim: os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Observe esse detalhe: fizeram-na ficar em pé. Então, significa que aquilo contrariava ela não queria bem aquilo, ela estava sendo exposta, ela estava sendo injustiçada, porque trouxeram apenas ela, e não trouxeram o homem que estava com ela. Então, aquele tumulto, aquela confusão, está quebrando o que? O ensino. Você está entendendo? Sim, amém ou não amém? Então, o que ele estava fazendo? Antes de introduzirem essa mulher, o que estava acontecendo? Um ensino. Ele está sentado ensinando. Vale a pena estar no ensino de Jesus, sim ou não? Vale a pena. Porque é o próprio Deus que está ali ensinando. Ele está ensinando. Irmãos, isso é coisa, se pudesse. Pena que não tinha como de gravar, de filmar, de registrar tudo, porque ele era o Deus entre nós. Tudo que ele falava, cada palavra, cada princípio, era para pegar tudo, era para registrar tudo. Ele está ensinando, e de repente, há uma interrupção, porque quem entra, observe os artigos no plural: os mestres da lei e os fariseus. Tem mais de quantas pessoas aqui? Tem mais de quantas? Tem bastante, irmãos. Porque os mestres tem mais de 2. Porque senão seria 2 mestres. Então tem mais de 2. E quantos fariseus? Também tem mais. Então foi um bando de homens, uma mulher. Não, me solta. E ele para de ensinar e vem arrastando e colocam ela ao lado dele, do lado de Jesus. Preste atenção. Essa noite pode marcar a tua vida, hein? Preste atenção. Pastor, preste atenção. Me esquece. Me erra, como diz alguém, me erra. Olha a palavra, me esquece. Versículo 4, vamos. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de... O assunto não era adultério, ele está ensinando, ele está trazendo um manto eterno. E eles levantam um outro assunto, introduzem um outro assunto para sobrepor o assunto que está sendo ministrado. Mestre, esta mulher foi apanhada, foi surpreendida num ato de adultério. Já começou o erro por aí, porque eles invocam a lei e apresentam uma lei deformada. Esta mulher, ele podia dizer, mas e cadê a outra parte? Mas segue o texto. Versículo 5, vamos para o 5. Na lei. Uau! Ele é o pós-lei. Ele é a graça. Ele é boas novas. Ele é a verdade da graça que chegou. Na lei. Ele diz, opa, peraí. Então esse assunto está comigo não. Esse assunto está aqui em outra esfera. Aqui hoje é graça. Esse assunto, então leva ela para alguém da lei. A lei é com vocês, fariseus. Aqui é graça. Mas deixa isso para depois. Ele finge que não entendeu isso. Na lei manda apedrejar tais mulheres. Mentira, a lei manda apedrejar elas e eles. O Senhor o que diz? O Senhor é a graça.
Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Agora observe isso. Mas Jesus inclinou-se. Se eu perguntar rápido para ganhar um chocolate, como é que Jesus estava? Hã? Vamos ler a Bíblia de novo então. E ele, versículo 2, coloca o 2. E ele se assentou. E ele se assentou. Ele estava sentado. Quando trazem a mulher, Senhor, na lei, manda apedrejar. Diz o texto agora que ele, o que tem? Se inclinou. Em que posição que ele estava antes? Assentado. Ele estava assentado, falando. E agora ele faz o quê? Ele se inclina. E quando ele se inclina e com o dedo começa a escrever na terra, quem está em pé ao lado dele? Quem está em pé ao lado dele? Filha do pastor Alexandre. Vem cá, minha filha. Amanda, levita, ungida. Apenas para ver se vê uma coisa. Não é ela a mulher, não. Fique aqui, do meu lado aqui. Não. Você está em pé. Você que está em pé. Eu estava assentado. Quando ele se abaixa e começa a fazer isso, escrever com o dedo no chão, qual é a única pessoa que é capaz de identificar a grafia, os códigos que está sendo colocado naquela terra? São eles? São vocês? Quem é? Ela está aqui constrangida, humilhada, porque ela está aqui na antessala da morte. Ela daqui a pouco, teoricamente, vai ser apedrejada. Então, com toda certeza, ela está de cabeça erguida? Ela está como? De cabeça baixa. Olha para cá, filha. Não, fica aí em pé mesmo. E quando eu começo a fazer isso aqui, qual é a única pessoa que consegue enxergar isso aqui? É ela. Vocês não conseguem, por mais que desejem, que queiram, não conseguem. Somente ela. Ela está aqui de cabeça baixa. Ele está aqui escrevendo na areia. Preste atenção nisso. Obrigado. Quando ele acaba de escrever, ele diz assim: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens estão na casa de Deus, no cenáculo. Aqueles mestres da lei, eles têm o que? O rolo da palavra. Eles têm papiro. O que eles tinham nas mãos? Pedras. Eles levaram pedras para a casa de Deus. Pergunta para quem está do seu lado. Primeira pergunta. O que você trouxe hoje? Você trouxe pedra? Tu trouxe pedra ou trouxe um coração aberto? O que você trouxe hoje para cá? O que você trouxe hoje para cá? Você trouxe pedra? Você trouxe pedra para cá hoje? Você trouxe pedra para cá hoje? Você trouxe pedra para cá hoje? Ele está escrevendo, ele diz: mulher, cadê eles? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí diz o texto assim, versículo de número 9. Versículo 8, coloca 8. Inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão. A única pessoa que está enxergando isso, quem é? Quem é? É a mulher. Versículo 9. Os que ouviram o que ele falou, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher
em pé diante dele. A mulher está vendo aquilo ali que foi grafado na terra. Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Agora ele está em pé, diante dela. Mulher, onde estão? Onde estão eles? Ninguém te condenou? Não tem mais ninguém ali. O espaço ficou vazio. Eles foram embora. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Que foi que ele escreveu? 65 anos, eu passei em tempo de seminário, conjecturando tudo. Você acredita que hoje, o Espírito Santo, ele sussurrou um negócio no meu coração? Que coisa doida é essa? Eu estou ficando bem, acho que eu já até morri. Ele falou assim para aquela mulher, agora vá e abandone sua vida de pecado. Deus falou comigo hoje a seguinte coisa. Irmãos, o pecado, por maior que seja, o pecado por maior dimensão que tenha, por maior implicações que tenha, esse pecado pode ser abandonado por nós. Jesus não daria a ela uma ordem que ela não pudesse cumprir. Ele não daria uma ordem que ela não pudesse cumprir. Que ela tivesse o respaldo ou o álibi de dizer, o que ele pediu foi muito difícil. Eu não consigo. Eu sou viciado em pornografia, sou viciado em sexo. Eu sou uma mulher de programa. E como é que eu vou viver? Eu vivo disso. Eu vivo dos meus clientes. O que ele pediu, eu não tenho como cumprir. Eu não tenho como fazer. É uma dependência. Eu não tenho como fazer. Agora lá no Foz do Iguaçu, pegamos um carro e alguém entrou para conversar, um guia turístico. A pergunta de sempre, você congrega onde? Rio. Escorregou? Não, desviado. Mas por que está desviado? Ele deu a resposta para mim, que foi o gancho. O mundo. O mundo é muito, o mundo é. Eu falei, então você está dizendo para mim que você não consegue vencer o mundo? E ele disse, realmente, o mundo me vence. O mundo me vence. Vá e abandone. Você abandone a vida de pecado. Então, a partir de agora, você vá e você jogue fora essa capa, esse comportamento. Você abandone isso. É possível. Ele não daria uma ordem para ela que ela não fosse capaz de cumprir. A gente atende dependentes químicos e fala assim, pastor, eu até tento, mas vem à vontade eu volto. Eu até tento, mas vem o desejo e eu pratico. Eu até tento, mas vem. E durante muito tempo eu tive muita compaixão disso. E hoje Deus fala assim, não é por aí não. É possível. Aí fiquei pensando, o que foi que ele escreveu na terra? 1 de João capítulo 5. Eu vou fazer uma loucura hoje. Eu acho que foi isso que ele escreveu. Versículo 1 ao 3. Eu acho que naquele dia ele escreveu isso. Enquanto todo mundo ali tem uma pedra, ele começou a escrever isso aqui. E eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos, todo mundo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, Jesus Cristo. Versículo 3. A 2. Assim, sabermos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Versículo 3, que é a cereja do bolo. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos e os seus, grife essa expressão, e os seus mandamentos não são pesados.
Quando ele diz, vá e abandone a vida de pecado, ela não tem espaço para dizer, eu não consigo. Porque nenhuma ordem que Deus ministra sobre nós é tão difícil, tão pesada, que seja impossível que a gente consiga cumprir. Irmãos, tudo aquilo que Deus nos pede, que Deus nos propõe, Ele é justo, Ele sabe que a gente consegue. Tudo aquilo que Ele libera sobre nós, Ele sabe que é factível, que é possível. Então, nesta noite de quinta-feira, com esse tumulto todo na rua, com posto fechado, sem gasolina, você veio hoje aqui. E você veio hoje aqui para ouvir apenas isso. Tudo que Deus libera sobre a tua vida é possível. Porque senão nós vamos ter que tirar a Bíblia e arrancar esse texto da palavra de Deus. E a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se conflita. E os seus mandamentos não são... Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim, e os seus mandamentos não são o quê? O que é uma coisa pesada? É uma coisa que não dá para fazer. Isso não dá para fazer, pastor. Isso é demais para mim. Os seus mandamentos não são impossíveis. Os seus mandamentos não são inalcançáveis, inatingíveis. Os seus mandamentos são factíveis. Você crê nessa palavra hoje, irmãos? Os mandamentos de Deus são possíveis de ser realizados. Então, quando ele fala assim, olha, você vá e abandone essa vida. Eu não consigo. Porque eu tenho uma clientela já formada. Eu recebo de um 10 moedas, recebo do outro tanto. Eu não consigo. E as minhas dívidas? Quem vai pagar as minhas dívidas? Eu não consigo. Eu lembro uma vez, se você está me ouvindo aqui agora, eu falando com um rapaz que ele era do movimento, era um gerentinho do movimento. E Deus me deu uma palavra dura para ele. E ele falou assim, pastor, e como é que eu pago as minhas contas? Eu falei, eu não vou pagar as tuas contas, mas eu sei que se você acreditar, Deus vai fazer um milagre. Pastor, eu não tenho estudo, eu vou ganhar salário mínimo. O senhor sabe quanto eu tiro por semana? Eu falei, eu não quero nem saber quanto você tira por semana. Mas se Deus está te trazendo da lama, do pecado, Deus vai mudar a tua história. Ele vai abrir as portas. Porque os mandamentos de Deus, irmãos, não são pesados. Irmãos, Deus não nos tira da lama, do inferno, para nos dar um fardo que a gente não consiga fazer. Ele não nos tira da igreja. Já viu aquela pessoa falando, pastor, eu não vou para a igreja porque eu não vou conseguir ser crente. Essa é a maior mentira que o diabo está colando em pessoas. Eu não vou conseguir ser crente, eu não vou conseguir ser fiel, eu não vou conseguir ficar sem namorar. Isso é a maior mentira do inferno, de Satanás. Deus me trouxe em janeiro de 74, e eu falei numa oração, eu disse, Deus, eu não namoro ninguém antes de ser batizado com o Espírito Santo. E sabe quanto tempo que eu fui batizado com o Espírito Santo? Quase 6 meses depois. E eu acho que eu não sou tão Frankenstein assim. 6 meses, clamando o sangue de Jesus, quando cada menina olhava para mim. Porque eu dizia, eu vim da lama, eu vim do inferno, e se eu voltar a me envolver, eu vou cair novamente. Irmãos, eu consegui, e você vai conseguir também. Eu queria que você hoje desse um brado, para que Deus escutasse. Você vai dizer assim, Deus, os teus mandamentos não são pesados. Eu queria que você fizesse isso hoje, no nome de Jesus. Você consegue? Você consegue. Diga assim, Senhor Deus, muito obrigado, porque eu sei que os teus mandamentos não são pesados. O diabo tem que saber que eu sei disso. O diabo tem que saber, porque se eu não souber disso, eu vou viver uma vida de choramingar. É muito difícil ser crente. Não, o pastor lá bota vigília, bota oração de monte. Quem aguenta isso? Meu Deus, escola dominical. Você sabia que tem crente aspiado. Não, eu estou procurando uma igreja que não tenha culto de manhã, domingo.
Passei 3 dias em Foz do Iguaçu. Na terça-feira, eu falei, tem que ir no culto hoje. Aí fui em 2 cultos logo. Aí pergunto para o outro, irmão, e o culto aqui de semana? Na outra, não, não tem não. Aqui só tem culto domingo. Aí, não tem culto não, não tem não. Eu falei, meu Deus. Ah, pastor, o povo está muito cansado. O povo está cansado. E esse local? Não, aqui não tem isso não. É só culto. Cultamos domingo. Irmãos, os mandamentos não são pesados. Ah, irmãos, eu fico pensando, a torcida organizada. Os caras vendem o que tem e o que não tem para acompanhar o time. Eles atravessam o país para acompanhar o time. E a gente está cansado demais para vir no culto. Terça-feira à noite, participei de um culto, irmãos, eu fui tremendamente impactado com a mensagem que foi pregada. O pastor pregou sobre murmuração. Que palavra poderosa que ele trouxe na igreja. Palavra poderosa. Eu falei, uau, estou sendo... Eu falei, eu compro essa palavra. Foi tão forte. Acabou o culto, eu fui até o público e falei assim, eu posso lhe dar um abraço? Claro, meu pastor. Deus te usou para a minha vida hoje. Fiquei pensando, se eu não tivesse sido ministrado daquela maneira. Irmãos, o que ele escreveu na terra? Escreveu na terra que ele é amor e que a palavra, ela vem até nós e a palavra nos capacita a vencer. Porque veja só, ele vai dizer para ela, vai e não peques mais, depois que ele escreveu. Depois que ele escreveu. Você está aqui hoje, lutando. Pastor, eu estou uma curva senoidal. É uma coisa assim, ó, aqui... sobe, desce. Pastor, eu não aguento, pastor, eu não aguento. Você vai aguentar hoje. Você vai dizer, Deus, me capacita, fortalece as minhas mãos. Tira, Pai, tira o peso. Lembra de Mateus, que ele diz, vinde a mim, após mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é o quê? Suave e leve. Diga, os mandamentos são possíveis. São possíveis. Pastor, mas como é que faz? Domingo de manhã tem escola dominical? Tem. E depois tem consagração? Tem. E depois tem que jejuar? Tem. Mas pastor, como é que eu consigo? Eu não consigo. Consegue sim. Você consegue. Você consegue, porque nada que vem dele é pesado. Nada que vem dele é pesado. E se você pensa diferente, eu respeito. Mas para mim, nada que vem dele é pesado. Nada que vem dele é pesado. Nada, irmãos. Pesado é o pecado. Pesado é o pecado que sufoca. Pesado é o pecado que estraçalha, que arruína. Pesado é o pecado que destrói tudo. Mas o que vem dele é leve. A Bíblia diz que Elias, que pensava em cometer suicídio, recebe o pão de Deus. E diz assim, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, ao monte de Deus. Sabe por quê, irmãos? O que vem de Deus te fortalece. O que vem de Deus te fortalece. O que vem de Deus te fortalece. E eu quero que você pegue essa palavra hoje, e olhe para essa mulher, que era uma mulher prostituta, uma mulher adúltera, uma mulher infiel. E ele diz assim, abandone essa vida. A minha pergunta para você hoje é, você reconhece que alguma coisa precisa abandonar? Pastor, meu negócio é cigarro, meu negócio é bebida, você reconhece alguma coisa que precisa abandonar? Hoje à noite alguém falou comigo, alguém que está aqui, disse, pastor, o meu pai cometeu suicídio, nível superior, uma formação, talvez a mais admirada da humanidade, medicina, pulou da janela. Eu visitei ontem as cataratas do Iguaçu. Eu nunca tinha ido pelo lado argentino. Ontem eu fui pelo lado argentino. É assustador você ver bilhões de litros d'água que desce numa velocidade doida, dá calafrio. Aí eu fiz uma pergunta ao argentino. Por que o nome daquele local, Garganta do pontinho. E ele não sabia e chamou lá um outro mais antigo. E o outro falou, é por causa dos suicidas. As pessoas vêm aqui e pulam para a morte. Irmão, só de olhar dá arrepio, de você ver o volume d'água, é uma coisa aterradora
de pavor. E ele falou, a estatística é, todo ano, tem registros de 3 pessoas ou mais. Vai até lá e pula para a morte. Todo ano. O que leva uma pessoa a fazer isso? É ela acreditar que não tem jeito mais de suportar. Eu quero, você que está aqui hoje, pastor, eu preciso de uma ajuda para parar, eu preciso de uma ajuda para dar uma guinada na minha vida. Eu não consigo me libertar disso, eu não consigo romper essa relação, eu não consigo parar com isso, eu não consigo. Consegue sim, porque a ordem foi liberada para aquela mulher, e aquela ordem para aquela mulher é a ordem para mim, vá e abandone essa vida. Então é possível abandonar. A vida que nos está machucando é possível abandonar. Você crê nisso hoje? Diga assim, é possível abandonar a vida errada. É possível. É possível. Pastor, mas eu não... Pastor, eu voltei à abstinência. É possível. É possível. Porque o mandamento não é pesado. Eu quero fazer um convite nesta noite, você que veio hoje aqui. Não precisa falar, eu não quero que detalhe nada. Não precisa detalhar nada, absolutamente nada. Que lindo, quem está no computador? Pergunta lá quem está no computador. Eu tenho que dar um chocolate. Quem é? Meu Deus, Jesus está operando na terra, no céu, eu não acredito. Quando fica ligado, irmãos, aí não precisa falar, não, porque está ligado, eu já disse, quem está ali tem que estar ligado com quem está pregando aqui, porque quando ele pensa aqui, já sabe, pensou, já foi. Olha só que coisa linda, nem precisou falar, é a transmissão, é uma sintonia do Espírito, isso é o Wi-Fi do céu. Vá e abandone a vida de pecado, os seus mandamentos não são pesados. Vamos levantar um clamor hoje. Quem aqui hoje está lutando? Tem 622 pessoas, conexões, Setúbal, Lisboa, Massachusetts, e Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Quem está hoje aqui? Pastor, eu estou lutando, pastor, mas, pastor, eu não consigo, pastor, porque é muitos anos, né? O hábito do cachimbo entorta a boca, diz lá a tradição do pecado. É mentira. É mentira. É possível abandonar a vida velha. Agora, a gente tem que decidir abandonar.